Olá, bom dia, amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Quarta-feira, dia que a gente responde alguma dúvida de vocês que estejam aí assistindo o vídeo. E hoje eu escolhi uma dúvida que chegou lá no Instagram. Na verdade, eu sempre escolho dúvidas que chegam lá no Instagram. Eu coloco a caixinha de dúvidas sábado à noite ou domingo de manhã. E a dúvida de hoje é: posso comprar FII com ágio? A dúvida veio do Ricardo Ávila. E aí a gente vai responder essa dúvida de hoje de acordo com o meu racional. Logo depois da vinheta, curtam o vídeo, se inscrevam no canal também. É importante compartilhar com os amigos para que o nosso canal possa subir e esse vídeo aparecer para cada vez mais pessoas. Então eu conto com vocês e a gente já começa. Bom, gente, antes de mais nada, é importante a gente ter bem contextualizado o que é o valor patrimonial, né? Serve para empresas ou serve para fundos imobiliários, isso que a gente vai falar aqui, tá? Você tem no balanço patrimonial um lado que são os ativos da empresa, ou seja, são os bens e direitos que a empresa detém e que ela espera converter em caixa. E do outro lado, você tem as obrigações que ela precisa pagar, os passivos, e você tem o patrimônio líquido. Os fundos imobiliários, aqueles que não utilizam securitização, por exemplo, eles possuem uma coluna de passivos muito pequena. Normalmente, os passivos do fundo imobiliário é a taxa de performance que ele tem que pagar, a taxa de administração que ele tem que pagar e talvez a taxa de rendimento do próximo mês que ele tem que pagar. O resto é tudo praticamente patrimônio líquido. E no lado do ativo, eles também costumam trabalhar com caixa pequenininho e com ativo é o imobilizado, ou seja, são os imóveis ou são os CRIs, né, no caso de fundos de recebíveis que eles possuem. Então, o que a gente precisa ter em mente? A gente precisa ter em mente que o patrimônio líquido em fundos que não operam com dívida, ele é mais ou menos a quantidade de ativos que ele tem que investe, né, em imóveis ou CRIs no caso de fundos recebíveis. Então você tem aí uma aproximação muito grande de ativos alvo com patrimônio líquido, tá? Então nosso vídeo todo vai partir desse princípio, que ativos podem se aproximar de patrimônio líquido. Se no futuro o Brasil migrar para alguma coisa como são os REITs lá nos Estados Unidos, tá, que pega muita dívida, que tem outras partes ali no meio, que tem outras obrigações, né, que vão vencendo ao longo do tempo, esse vídeo talvez ele fique em desuso. Então cabe esse adendo, tá? Bom, vamos lá. Dito isso, a gente tem o seguinte, né? O que a gente quer? A gente compra ou não, tá? Fundos imobiliários acima, né? Com ágio sobre o valor patrimonial. Quer dizer, um fundo imobiliário tem lá um patrimônio líquido de 200 milhões, se aceitaria pagar 220, 230 milhões? E como a maior parte das vezes os ativos alvos são imóveis, eu prefiro mudar a pergunta para o seguinte. Vamos imaginar que existe uma casa, por exemplo, ou existe um apartamento que você adoraria morar. E você sabe que o valor dele é em torno de 4 milhões. Só que você não consegue comprar nenhum porque nunca tem nenhuma venda a 4 milhões porque ninguém quer vender esse tipo de ativo. Então chega alguém e resolve vender por 4 milhões e meio. Né, um ágio de 12,5%. Você aceita comprar, aceita pagar 12,5% de ágio nesse ativo que é difícil de conseguir? É mais ou menos esse o racional que você usa para fundos imobiliários. Por quê? Porque, você tem a questão de escassez, nem sempre você tem uma quantidade tão grande de oferta desses produtos que os fundos imobiliários procuram. 2, você tem uma segunda questão, que é a isenção de tributação, o que facilita com que você possa pagar um ágio, uma vez que, se você quisesse alugar essa casa que eu dei de exemplo de 4 milhões e meio, e você alugasse ela, você receberia um aluguel e você seria tributado em até 27,5%. O dinheiro do fundo imobiliário, tudo bem que vai ser tirado uma taxa de administração, mas essa você não paga, tá? Mas o principal
é que se essa é a casa dos teus sonhos e não tem nenhuma outra para vender, a tendência é que ela se valorize. Né? Então, quer dizer, você está pagando 4 milhões e meio hoje, quando ela vale 4 milhões, mas a tendência é que você more nela e daqui a 15, 20 anos ela vale 10 milhões, por exemplo. Então, você não vai sentir a diferença que você pagou 4,5 e ela valia 4, por exemplo. É melhor você pagar 4,5 hoje do que você pagar 10 milhões daqui a 20 anos. É claro que você vai ter alguns lugares que não vão ter a valorização, que vai mudar, né? Enfim, imagina a pessoa que há 30 anos atrás comprou imóveis lá na Paulista, em São Paulo. Né? E aí o centro comercial migrou para Faria Lima. A Paulista não teve uma valorização tão expressiva, mas ela não deixou de existir. Mas tudo bem, não teve uma valorização tão expressiva como as novas áreas. Mas, de qualquer forma, você acaba tendo alguma valorização, nem que seja uma reposição da inflação. Tá? Então é mais ou menos isso que eu quero mostrar no vídeo de hoje. E aí, para mostrar isso no vídeo de hoje, eu vou utilizar o Clube FI, tá? Que eu acabo assinando. Eu vou até colocar o link lá embaixo para quem quiser dar uma olhada maior no Clube FI. Então, vamos lá, vou pegar alguns fundos conhecidinhos, só para vocês terem uma ideia. Tá? CSHG Logística, um fundo da Reding Grifo, que eu acho que a maior parte das pessoas que estão me assistindo aqui devem ter ele em carteira. Tá? Embora não seja exatamente uma recomendação nossa em carteira, é um fundo que eu sei que muitas pessoas físicas acabam tendo ele também, né? É um fundo antigo, é um fundo que tem histórico aqui para a gente conseguir mostrar, então isso é bom. Então a gente tinha um valor patrimonial por cota dele de R$100 em 31 de maio de 2010, por exemplo. Hoje o valor patrimonial é R$146, tendo chegado em 148, por exemplo. Então, hoje ele está sendo negociado exatamente como o cara perguntou, ó, um valor patrimonial de 1,11 vezes. Está sendo negociado um pouquinho acima, tá? Mas com esse histórico aqui, né? Principalmente esse histórico aqui depois da crise, ó, que saiu de 101 para 146. Será que esse patrimônio líquido em uns 2 anos já não vai valer esse 160, 161 e ele vai continuar sendo negociado a 1,11 vezes e aí vai valer 175, 176, por exemplo? Então é mais ou menos esse o racional que eu uso. Tá? Se for um fundo que você percebe que ele aloca bem os recursos e que tem essa valorização aqui, ok, para mim não tem problema. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas aqui desvalorizou muito o patrimônio, mas desvalorizou o Brasil inteiro de 2012 a 2016. Né? A gente teve uma crise muito forte. O PIB do Brasil caiu em 2015 3,5% e em 2016 3,5%. Você tinha realmente uma retração da economia. Os juros chegaram a 14,25%. Então não dá para você comparar exatamente isso. Se você acredita que o juro vai chegar a 14,25%, etc., ok, pode ser que não faça sentido você comprar esse fundo hoje com preço ou valor patrimonial de 1,11. Mas se você não tiver um cenário tão adverso assim no Brasil, na minha visão não faria diferença, tá? Você investir dessa forma. Outro, por exemplo, né, um fundo mais recente um pouco, HGRU, que aí não pegou o período de queda. Você vê que ele tinha lá, ó, preço sobre valor patrimonial 97, mais ou menos, aí pulou para 102, aí teve uma nova reavaliação, pulou para 107, aí nova reavaliação, pulou para 118. Talvez não vá conseguir essa escadinha sempre, mas você vê que são boas as alocações do fundo, tanto que ele vai crescendo ao longo do tempo. Hoje ele nem está com desconto, né? Hoje ele nem está com ágio, ele está com desconto, está pagando 0,98 valor patrimonial. Talvez o laudo de avaliação tenha sido muito benevolente aqui, uma alta nesse patamar não é tão normal. Mas de qualquer forma, a gente vê aqui um crescimento bem expressivo ao longo do tempo do valor patrimonial. Então, se tiver crescimento de valor patrimonial, eu aceito pagar ágio. Tá? Se não tiver crescimento ao longo do tempo do valor patrimonial, eu entendo que a gestão não está fazendo boas alocações, porque se você fizer boas alocações, você compra imóveis que se valorizem ao longo do tempo. Se você não faz boas alocações, ou se você fica parado no tempo sem fazer retrofit dos teus imóveis, vai acontecer uma redução do valor ao longo do tempo, e é exatamente isso que a gente vai ver agora. Com o Almi 11,
né, que é o Torre Almirante aqui no Rio de Janeiro. Então, se a gente pegar de 2014 para cá, a gente vai ver uma queda do valor patrimonial. Então, ó, R$ 3.400, R$ 3.200, R$ 2.900, aí 2.000 e ficou mais ou menos fixo até agora. Ó. Hoje em dia é 2.063, aqui chegou em R$ 1.997. Hoje a cota é negociada a R$ 1.010, por exemplo. Né? Por que, que é negociado com esse desconto? 0,49. Ah, então ele é muito barato, 0,49. Será que esse aqui é melhor do que o HGLG, por exemplo, que tem ágio de 1,11? Não é porque o mercado, primeiro, né, esse aqui não está pagando rendimento, porque ele está muito vago. Mas a segunda coisa é que o mercado ele começa a precificar que esse número aqui pode cair mais. Enquanto isso, ele precifica que o do HGLG ele pode subir mais. Tá? Então o mercado ele antecipa nas ações, mas ele antecipa nos fundos imobiliários também. E como eu disse, esse mesmo racional serve para ações. Então se você compra uma ação que está lá com preço sobre valor patrimonial de 0,6, por exemplo, igual o Banco BMG, talvez ele não seja barato, talvez seja que o mercado espera que o lucro dele vai cair. Talvez seja o mercado espera que em algum momento ele dê prejuízo. Eu não acredito nisso, tá? Mas, enfim, pode ser. Em empresas estatais, você vai ver que a maioria delas negocia abaixo do valor patrimonial, porque existe um desconto de estatal. Então, isso serve para ações também. Agora, tem um último adendo que eu preciso fazer, que são com relação aos fundos de recebíveis. Fundos de recebíveis, você não tem imóvel para valorizar. Você tem CRIs, que são títulos de renda fixa, né? E esses títulos de renda fixa, eles não têm valorização ao longo do tempo. Na verdade, quando você compra um título IPCA mais 6%, IPCA mais 7%, por exemplo, você deveria ter uma valorização do título no IPCA e deveriam distribuir só os 6%, 7% e etc. Só que o que os fundos eles fazem? Eles distribuem tudo. Eles distribuem o IPCA mais os 6 ou 7%. Tá? E então, na minha visão, eles não vão ter crescimento ao longo do tempo. Se a gente quiser colocar aqui um fundo de muito tempo, sei lá, VRTA, ele já tem bastante tempo, já deve ter aí 10, 11 anos para a gente conseguir ver aqui. Aí eu clico o valor patrimonial e eu vou botar aqui todo. Ó, então vai desde 2011. Ó. Você vê que ao longo do tempo ele não varia. Ó. Ele saiu ali, ó, chegou a 110, aí caiu, ó, hoje está R$100 aqui, 90 e pouco, e é isso, tá? E é isso, o VRTA é isso. Você vê que de 2016, 17 para cá, ele fica oscilando aqui nesse patamar de valor patrimonial, mas ele não sai desse valor patrimonial. E isso deve acontecer com todos os fundos recebíveis, porque ele distribui uma quantidade maior, mas ele não tem a valorização dos imóveis. Para fundos de recebíveis, tá? Eu deixaria a pessoa investir até ali em torno de 10%, no máximo 15% acima do valor patrimonial. Isso porque existe a isenção de tributação de fundos imobiliários. Tá? Aí eu aceitaria esse ágio aí de 10%, no máximo estourando 15% em fundos de recebíveis. Bom, é isso. Abraços a todos, bons investimentos. Espero ter respondido a dúvida do Ricardo, né, que a gente postou lá no início. Então, aceito pagar ágio em fundo imobiliário? Aceito, desde que eu veja que a gestão é boa e que está investindo em imóveis que se valorizam ao longo do tempo. Para fundos de recebíveis, no máximo 10%, estourando 15% de ágio por causa da isenção de tributação de FIIs. Se um dia não tiver mais essa isenção, aí não aceitaria mais pagar ágio para fundos de recebíveis. Abraços a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.